Oi gente, aqui é a Rosa Indolor. Eu pedi pra que vocês no meu Instagram votassem no próximo tema. E vocês votaram em tema das minhas tatuagens. Eu queria fazer um tour, mas eu só tenho duas tatuagens, né? É a do bode e a das teias de aranha, que eu considero uma só. Então não seria um tour muito interessante. Eu decidi falar sobre as tatuagens, o motivo de eu ter feito, como foi, como é que é a dor, né? Existem muito poucos vídeos sobre tatuagens nessa área do YouTube em português. Todas elas foram inspiradas em tatuagens que eu vi no Pinterest. Eu considero a tatuagem de bode uma tatuagem provisória, né? Porque não é uma tatuagem que é a final, assim. Ela é uma tatuagem que eu gosto dela, mas eu não queria que ela fosse a tatuagem permanente. Basicamente, ela é o que eu posso pagar. É difícil procurar coisas pra essa região, principalmente no Pinterest, porque você vai pesquisar assim, tatuagem nos peitos. Aí vai falar, ei gatinha, a gente não tem essas coisas aqui. Sendo que eles têm sim. Eu vou falar primeiro do motivo pelo qual eu quis fazer essas duas tatuagens. O motivo principal foi que eu tinha uma certa insegurança com os meus seios. E aí eu acho muito engraçado isso, porque eu acho que todas as mulheres têm alguma insegurança. No momento em que a gente tem alguma insegurança com alguma coisa, nos é empurrada a cirurgias plásticas pra resolver o problema. Mas eu queria fazer alguma coisa pra que eu me sentisse melhor a respeito daquela área, sabe? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu podia tatuar. E a mesma coisa com todas as partes do meu corpo. Apesar de eu não ter insegurança, eu acho que tatuagem também é uma coisa meio inútil, entendeu? Então eu queria fazer essas duas tatuagens, e aí no momento em que eu tivesse dinheiro sobrando, que não vai acontecer nessa fase da minha vida, que é 22 anos você não tem dinheiro sobrando, porque você tá começando a construir a sua vida. Então assim, o total que eu gastei com essas duas, eu acho que foi R$900 as duas tatuagens. Eu queria começar falando dos peitos especificamente, porque eu acho que é o mais interessante. Simplesmente tava rolando o feed, procurando por inspirações, e aí eu vi essa tatuagem. No momento em que eu vi, eu sabia que era o que eu queria, que é uma tatuagem muito linda. Eu não sei se é uma boa ideia deixar a referência aqui, mas eu vou colocar ela na descrição, porque é literalmente peito, né? E aí eu não sei se o YouTube vai querer derrubar meu vídeo. Eu acho que no processo de tatuagem, a parte mais difícil não é ser tatuado, não é ir pro local, não é escolher a tatuagem, e sim escolher um tatuador que corresponda com as expectativas. Pode ser que você tenha um tatuador perfeito, mas ele não vai ser perfeito para a tatuagem que você quer. Além de que eu precisava que fosse uma mulher pra fazer essa tatuagem, né? Até porque era a minha primeira tatuagem e eu fiquei peito de fora por muito tempo. E nessa tatuagem não deu pra usar tapa-mamilo, por exemplo, que é o que as pessoas costumam usar, porque ela pega a auréola. E eu pensava que eu ia poder usar tapa-mamilo, mas não houve a possibilidade de usar tapa-mamilo. Eu vou mostrar o desenho do esboço que ela fez aqui, pra vocês terem uma noção de como que é a tatuagem. Você só tem uma pequena, mísera parte de como ela é. Mas enfim, vamos falar das partes mais técnicas e depois eu falo como que foi o processo de fazer a primeira tatuagem, né? Eu acessei diversos sites de tatuagem, de repertório de tatuadores, que eu podia imaginar que existiam e que eu não podia. Procurei o máximo que eu pude. Sites, assim, de tatuagens que eu achei, claro. Eles estão desatualizados. Eles não são mais bons exemplos pra você pesquisar por repertório de tatuadores, porque eles usam o Instagram como principal ferramenta de divulgação. Só que qual que é o problema disso? O problema é que eles não colocam onde eles trabalham. O problema é que eles não usam hashtags locais. Daí eu encontrei essa gatinha e ela estava usando hashtags locais, né? Que é tipo, tatuadores Niterói, tatuadores São Gonçalo. Eu gostei do trabalho dela. Não era exatamente o que eu queria, mas o que eu queria estava totalmente fora de cogitação. Ela tem um trabalho muito legal e ela atendia aos meus requisitos do momento. Eu conversei com ela, chamei ela no WhatsApp, e aí durante um tempo nós conversamos. Eu não tava com pressa pra fazer a tatuagem. Aí eu mando a mensagem, aí ela manda a mensagem. E a gente, nessa conversa, vamos ver o que você vai fazer, não sei o quê. Eu acho que foi uma semana, 2 semanas. Foi um tempo bem curto, porque eu já tava com dinheiro e eu acho que o dinheiro, nessa fase, é a maior questão, né? Mas eu queria uma tatuagem com dimensão. A minha intenção era fazer uma tatuagem que não deixasse o meu seio reto. Se a dimensão não acompanha aquela parte do corpo, fica parecendo que tá reto. Às vezes a sua bunda, o seu peito pode ser o maior do mundo. Mas se você tá uma tatuagem que é totalmente reta, não importa o quanto voluptuosa você seja. Porque no momento em que você tirar uma foto, no momento em que alguém te olhar assim, a primeira coisa que ela vai ver é que essa tatuagem é reta. Então, essa parte do corpo, ela perde a dimensão. Ao contrário da minha tatuagem, as teias, elas fazem com que fique visível essa dimensão. Porque assim, se fosse uma tatuagem bonita, tem 1 bilhão de tatuagens bonitas. Mas esse é um critério muito importante. Não existe nenhum significado específico pra essa tatuagem, mas eu notei depois de fazer ela que eu realmente aprecio teias de aranha, sabe? Eu realmente
tenho uma paixão por teias de aranha. Em uma das casas que eu morei, tinha uma teia de aranha, uma aranha enorme. E ela era tão majestosa, sabe? Eu não sei, uma coisa meio gótica, né? E a teia dela era tão enorme, tão... não sei, mas era linda, sabe? E aí ela ficava lá em cima. E aí eu olhava assim, e a luz atravessava. E às vezes as gotículas de água ficam presas na chuva na minha casa. Eu não mato nenhuma aranha. Eu não tenho nenhum problema com elas fazem controle de pragas. Eu tenho alguns vídeos sobre tatuagens que eu fiz. Eu gravei um mini vlog do bode, por exemplo. E da minha primeira tatuagem também eu gravei algumas. Que eu fui, era um estúdio muito bonito. Ele tinha uns desenhos na parede. Eu fui bem de manhãzinha. Eu também gravei o negócio que eu tive que preencher. E um pouquinho da sala, de como que eram as macas e etc. Além de que eu gravei também a tatuagem no iPad dela. Mas eu não gravei muito, porque obviamente, né, eu ia estar pelada ali. Então eu não gravei o processo da tatuagem. As duas tatuagens foram feitas em 2022. Na do bode eu pude gravar mais coisas. O tablet com o desenho, o decalque, ela colando o que faltou do decalque na minha pele, a primeira parte da tatuagem, depois a segunda parte e um pouco do sombreamento, junto com os títulos. Ai, que linda! Essa pra mim é a melhor parte da tatuagem. Aí ela tá sombreando os olhos. E finalizou colando esse negócio aí que eu esqueci o nome. A do bode, ela é uma tatuagem que ela vem depois pra completar esse desenho. Eu pedi pra ela mover o desenho, ela não moveu. E foi assim mesmo. De qualquer forma, como eu disse, essa não é uma tatuagem que vai ficar pra sempre. Eu pretendo tatuar um bode maior, mais bonito, mais original. É a tatuagem que eu pude pagar. Eu tatuei os dois com a mesma tatuadora. Do bode, assim, gente, eu tenho uma paixão por bodes. E eu gosto da reação que as pessoas têm também. É uma coisa que eu aprecio. Quando eu era adolescente, eu usava um casaco que era da loja do Desce a Letra, sabe? Do Cauê Moura. Que eu comentei, inclusive, no meu último vídeo. Então, eu comprei 2 casacos dele. Gente, eu usei tanto que ele literalmente se deteriorou. E aí ficou a estampa, e aí eu peguei a estampa e fiz uma jaqueta. Eu tenho os 2 casacos, um foi reutilizado e o outro ainda segue inteiro. Porém, eu notei, enfim, que perdeu um pouco da qualidade da estampa. E aí depois eles pararam de produzir, o que é uma pena. Então não existe mais esse casaco pra venda. Além da tatuagem de bode, eu também tenho pelúcia, eu tenho estatueta, o casaco que eu contei pra vocês. E tudo que tiver direito. Eu realmente tenho uma paixão muito grande por bodes. Vamos falar do processo da tatuagem da teia de aranha. O processo foi o seguinte: primeiro, ela imprimiu o decalque, ela usou uma impressora. Daí ela imprimiu os 2 decalques, recortou. Ela fez aqueles, tipo assim, se aqui tivesse um círculo, ela cortou assim, sabe? Pra poder colocar o papel no meu peito. Ela tava com o iPad do lado pra ver o desenho. Ela me mostrou o desenho, ela pediu pra eu escolher. Ela tinha feito um de coração. Acho que eu posso colocar aqui, eu vou colocar o de coração e o original, que foi o que eu coloquei, que era o que eu queria, né? Que era mais parecido com a referência. Eu escolhi o desenho que eu queria, ela imprimiu na impressora. Na hora de colocar, pintou a régua, colocou tinta na régua. E aí ela colocou assim no meu peito pra medir, pra ficar reto. E ela foi analisando pra colocar o decalque e ficar igual. Aí ela colocou o decalque no meu peito. Era a primeira vez que eu tava tatuando, então eu não tinha a mínima noção e eu não pesquisei nada, porque eu não queria saber. Porque sabe quando você tá comendo um doce e aquele doce é muito gostoso, mas quando alguém fala pra você que aquele doce é muito gostoso, você tem expectativas. E aí o doce, que seria muito mais gostoso se você tivesse comido sem ouvir o que as pessoas tinham pra dizer, fica não tão gostoso assim. Fui com essa mentalidade. E aí eu deitei na maca e ela envelopou tudo, fez tudo bonitinho. A máquina dela não era de pedal, ela era automática. Ela tatuou o meu primeiro peito e aí ela fez essa parte principal primeiro. E depois ela foi fazendo os detalhes. E eu simplesmente amei. A parte que mais doeu do peito foi com certeza a auréola. E principalmente, eu até anotei aqui que é um nome difícil, o tubérculo de Montgomery, que é o nome dessas bolinhas que a gente tem no peito, sabe? Esse negócio, gente, isso aí dói. Dói muito, muito mais do que o osso, muito mais do que qualquer coisa. É como se estivesse atravessando a minha alma. A tatuagem do peito foi tranquila, a primeira, mas a segunda eu senti muito mais dor. Ela disse que é porque eu já tinha relaxado. O que que a gente fez? Ela terminou a primeira, daí ela fez uma pequena pausa pra ir para a segunda no mesmo dia. Só que ela disse, né, que no momento em que a gente fez essa pausa, o meu corpo relaxou. E aí nesse relaxamento, aí que eu me fudi, entendeu? Porque doeu muito mais do que a primeira. Assim, se eu pudesse dizer qual que é a sensação de estar sendo tatuado, eu diria que é literalmente ter um gato em cima de você te arranhando e você não poder fazer nada. A sensação é muito engraçada. Quando eu tava sendo tatuada, eu lutei contra os meus instintos de dar um murro nela, tá ligado?
falando. Literalmente, meu corpo tava falando, soca essa vagabunda, soca! E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo, tá ligado? Porque literalmente ela tá te machucando, entendeu? Ela tá literalmente te machucando. E é uma sensação engraçada. Do bode, eu já sabia como é que era a sensação de estar sendo tatuada. Enfim, pegou uma parte do meu peito, então foi tranquilo. O mais difícil mesmo foi essa parte. E pro bode eu tenho muitas questões. Primeiro, tinha uma gatinha lá, que ela era a dona do estúdio, que ela ficou conversando comigo e eu não gosto. Eu tô falando sozinha com uma câmera, eu não gosto. Tá? Ela me fez rir durante a tatuagem. E adivinha o que aconteceu? Então assim, a gente tem, ó, por exemplo, aqui, ó. Tá errado? Olha só. Que merda que tá isso aqui. E tem outros problemas na tatuagem também que eu não gostei, por exemplo. O bode, às vezes, ele parece tá meio vesgo, porque o sombreamento não tá maneiro. Então, assim, a tatuagem, ela ficou com vários erros, que não foi porque eu não tava aguentando, que não foi por causa de outras questões, mas por fatores externos, que eu não tinha como controlar. Então, assim, ficou vários erros que eu vou levar pro resto da minha vida até eu querer gastar mais com tatuagem e tiver um desenho. Se eu tivesse me mexido porque eu queria dar um soco nela, por exemplo, aí é uma coisa. Mas eu me mexi porque uma pessoa estava invadindo meu espaço. Eu gosto muito mais desse bode sem sombreamento. Que ela é uma tatuagem que ela doeu por algumas questões, que é, por exemplo, o fato dela ter usado várias agulhas pra fazer essa tatuagem. Ela usou agulhas grandes, agulhas pequenas, pegou o osso, essa parte que dói muito. Mas foi só nessa aqui, eu queria subir mais, então teria doído muito mais. Ah, e uma coisa que eu não sabia, né, sobre as teias de aranha, é que são uma tatuagem bem comuns, na verdade. Elas são tatuagens comuns não aqui no Brasil, mas entre meninas góticas, principalmente essas OF girls, se é que você não entende. Elas gostam muito de tatuar esse tipo de modelo e eu não sabia, eu não conhecia. Até que eu tatuei e aí de repente começou a aparecer pra mim. Depois do procedimento, né, cirúrgico, no peito, eu não pude usar sutiã durante algum tempo. E é engraçado porque eu não ficava sem usar sutiã há muito tempo. Eu uso sutiã praticamente o tempo inteiro. Que bom que eu fui com uma blusa que é larga, porque você precisa usar roupas largas pra não encostar na pele pra que ela possa respirar. Infelizmente eu não me lembro dos detalhes do pós-cirúrgico. Mas eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, o fato de eu ter comprado um hidratante específico, que é aquele Cicaplast, que ela me recomendou. Na tatuagem do bode, eu usei o CeraVe, que era um hidratante que eu já tinha. Porém, como ela falou que o Cicaplast era recomendado, eu comprei o Cicaplast. Na tatuagem do bode, eu levei um biquíni e eu usei esse biquíni durante o procedimento da tatuagem. Sim, eu disse que ela é muito boa, mas ela não é tão boa. Porque ela literalmente, se você for notar também, coisas que eu notei porque a tatuagem é minha, que, por exemplo, os bicos, olha só como eles são diferentes. Eles são muito diferentes. Por quê? O biquíni, ele tapou essa parte. E aí ela não pode ver. E olha só como é que essa parte, ela tá diferente dessa. E aí, como a primeira, eu não aguentei fazer a segunda tatuagem, eu acabei fazendo 2 sessões pra terminar ela. Mas, ainda nessa sessão, ela conseguiu terminar a base da tatuagem, que são essas teias maiores, pra poder ela só vir dando o acabamento e o sombreamento. Ah, na tatuagem do bode, ela também me desenhou sugestões, que nesse caso eram os chifres do bode. Ela desenhou esses chifres, porque a minha ideia original era fazer os chifres retos. Assim, essa tatuadora, ela é uma tatuadora muito legal. Eu gosto dela, mas eu não vou recomendar ela pra vocês, porque eu não recomendaria ela pra ninguém. Eu gosto desse tratamento de profissionalismo que separa do pessoal. Só que o que aconteceu? Quando eu estava tatuando, eu acho que a minha segunda tatuagem, ou era a primeira, eu não me lembro. Eu não sei se era a primeira ou se era a segunda. Mas em um desses procedimentos, ela virou pra mim e falou que ela foi estuprada. Só que a gente não tinha nenhuma intimidade. Aí ela simplesmente começou a despejar o que ela sentia em mim, entendeu? E aí eu estava sendo perfurada. Eu não tinha mentalidade pra pensar assim, caralho, o que eu falo pra essa mulher? Não tinha como. Eu achei muito chata essa situação, sabe? Porque, cara, que situação delicada. Só que eu não tinha pra onde fugir naquela situação, não tinha o que fazer. Foi bem desconfortável, sabe? Além de que o repertório dela, ela me disse que ela edita as fotos dela, né? Ela fala assim, para ficar perfeito, você precisa editar as tatuagens. Como é que você edita seu trabalho, sabe? Não é uma coisa que eu acho legal. E ela me disse que ela edita o trabalho dela. Nas 2 tatuagens, eu tive que fazer algum retoque. Nessa, eu devia ter feito, mas eu não consegui. Esses retoques, eles não custarão nada, né? Porque em 90 dias, eu acho, você pode voltar pra o estúdio de tatuagem, pra caso tenha alguma questão. De qualquer forma, são tatuagens que eu queria muito fazer, que elas atenderam as minhas expectativas, né? Que é a primeira... Tipo assim, isso aqui serve como acessório, entendeu? Se eu não quiser comprar colar, eu não preciso comprar colar. Por quê? Porque esse aqui é o meu acessório. Eu não quis tatuar o braço, por exemplo, eu não quis tatuar ou lugares que são mais aparentes e que as pessoas costumam tatuar primeiro. Por quê? Porque eu não quero que isso seja um empecilho
empecilho no meu trabalho e alcançar as minhas metas. Que as pessoas podem não receber bem minha tatuagem, eu posso simplesmente tapar e tá tudo bem. O meu objetivo é tatuar o meu tronco primeiro. Comecei por aqui, aí eu queria tatuar as minhas partes íntimas, tipo bunda, virilha, barriga, costas, tananã. E depois ir pra essas partes. Eu pretendo fazer tatuagem só no futuro mesmo. Porque eu acho que é principalmente porque eu não tenho dinheiro. E porque se eu tivesse, eu ia querer gastar com outras coisas, tipo uma casa, tipo um projeto pra animais de rua. Que é melhor socialmente, como sociedade, do que como indivíduo. Pra mim faz mais sentido. Então, tatuagem não tá nos meus planos no momento. Mas vai que, não sei, vai que cai 1 bilhão na minha conta. E aí eu vou lá e faço uma tatuagem, sim. Ou não sei. Depende do meu humor, depende das estações, entendeu? Depende de muita coisa. Enfim, de qualquer forma, eu sou a Rosa Indolor e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não existe muito vídeo sobre peitos tatuados na internet. Mas eu espero que tenha acessado as suas dúvidas. Caso você ainda tenha dúvidas sobre esse procedimento, quiser falar comigo, fique à vontade pra me chamar no Instagram, fique à vontade para comentar, fique à vontade pra tirar suas dúvidas. Eu não sou tatuadora, mas eu tenho meus peitos tatuados, então eu acho que eu posso ser de grande ajuda. Um beijo e até a próxima!